5 anos de casamento e meu marido nunca havia me tocado de verdade. 5 anos de desculpas, de promessas adiadas, de noites frias em uma cama compartilhada por 2 corpos que pareciam estar em mundos diferentes. Quando finalmente descobri o motivo, meu chão desapareceu. Se você está acompanhando essa história, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua presença aqui significa muito para mim, porque o que vou contar não foi fácil de viver, e compartilhar isso com vocês é minha forma de transformar dor em esperança. Meu nome é Helena. Tenho 62 anos hoje, mas essa história começa quando eu tinha 57, uma idade em que muitas mulheres já se acostumaram com a solidão ou com casamentos que viraram apenas companheirismo. Eu não queria isso, nunca quis, sempre acreditei que o amor verdadeiro podia acontecer em qualquer fase da vida, que nunca era tarde demais para sentir borboletas no estômago ou para acordar ao lado de alguém e sentir aquele aperto gostoso no peito. Conheci Roberto em um lugar completamente inesperado, na fila do banco. Parece bobagem, não é? Mas foi exatamente ali, naquela tarde quente de março, com o ar-condicionado quebrado e todo mundo suando e reclamando, que nossos olhares se cruzaram. Ele estava 2 pessoas à minha frente, um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, usando uma camisa social azul clara que combinava com os olhos dele. Quando ele se virou para pegar uma caneta que havia caído, nossos olhos se encontraram e ele sorriu. Um sorriso discreto, educado, mas que chegou até os olhos e fez algo dentro de mim estremecer. Você sabe quando sente que algo está começando? Não consigo explicar direito, mas foi como se uma porta que estava fechada há anos, de repente se abrisse só um pouquinho, deixando entrar uma fresta de luz. Eu estava sozinha há 8 anos, desde que meu primeiro marido, Antônio, havia falecido de um infarto fulminante. Foram 23 anos de casamento bom, tranquilo, daqueles sem muita emoção, mas também sem grandes tormentas. Antônio era um homem simples, trabalhador, que chegava em casa todo dia no mesmo horário, jantava assistindo o jornal e dormia cedo. Quando ele se foi, senti sua falta, claro, mas confesso que também senti um vazio que já existia antes, um vazio que eu tinha aprendido a ignorar. Depois do banco, Roberto e eu nos encontramos por acaso mais 2 vezes naquele mesmo mês. Uma vez na padaria do bairro, outra na farmácia. Na terceira vez, ele finalmente teve coragem de puxar conversa de verdade. Me perguntou se eu acreditava em coincidências ou se o destino estava tentando nos dizer algo. Eu ri. Achei a frase meio piegas, mas ao mesmo tempo fiquei encantada com a coragem dele. Com aquele jeito meio tímido, mas decidido ao mesmo tempo. Começamos a nos encontrar para tomar café. Depois, almoço. Logo estávamos conversando, todos os dias por telefone, aquelas conversas longas que iam até tarde da noite, sobre tudo e sobre nada. Roberto era viúvo também. Havia perdido a esposa 5 anos antes, vítima de um câncer que ela enfrentou com bravura, segundo ele me contava com os olhos marejados. Ele tinha 2 filhos já adultos e independentes, assim como eu tinha minha filha Mariana, que morava em outra cidade com o marido e os 2 netos. Roberto era atencioso de um jeito que eu não conheci. Ele lembrava de detalhes pequenos das nossas conversas, como a marca de chá que eu preferia ou o fato de eu gostar de flores, do campo mais do que rosas. Ele aparecia na minha porta com um ramalhete de margaridas e crisântemos. Dizia que tinha passado em frente a uma floricultura e não resistiu. Me levava para jantar em restaurantes simples, mas aconchegantes, onde conversávamos por horas sem perceber o tempo passar. Eu me sentia renascendo, acordava animada, cuidava de mim com mais carinho, escolhia as roupas pensando em vê-lo. Minhas amigas notaram a diferença e comemoraram comigo.
Sabe aquela sensação de quando você percebe que ainda é capaz de se apaixonar, que seu coração não está morto nem cansado demais para sentir? Era exatamente isso. Aos 57 anos, eu estava me apaixonando como uma adolescente. 6 meses depois do nosso primeiro encontro intencional, Roberto me pediu em casamento. Foi em um domingo, durante um piquenique no parque que ficava perto da minha casa. Ele havia preparado tudo com tanto cuidado: toalha xadrez, cesta com sanduíches, frutas, um vinho que ele sabia que eu gostava. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com aqueles tons de laranja e rosa que parecem irreais de tão bonito. Ele segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse: Helena, eu não imaginava que fosse possível me sentir assim de novo. Você trouxe luz para a minha vida. Me fez acreditar que ainda há muito a ser vivido. Eu sei que não somos mais jovens, mas justamente por isso sei o valor do que estou sentindo. Case comigo. Vamos construir juntos o que nos resta de vida. E eu prometo fazer cada dia valer a pena. Eu chorei. Chorei de emoção, de felicidade, daquela sensação de estar sendo vista de verdade por alguém. Disse sim sem pensar duas vezes. Naquele momento, tudo parecia perfeito, tudo parecia um recomeço abençoado, uma segunda chance que a vida estava me dando. Minha filha Mariana ficou feliz por mim, mas com aquela preocupação natural de filha que quer proteger a mãe. Ela veio me visitar logo depois que contei sobre o noivado, trouxe os meninos e fez questão de conhecer Roberto melhor. Lembro dela me dizendo na cozinha, enquanto preparávamos o almoço: Mãe, você tem certeza? Não acha que está indo rápido demais? Você conhece ele há tão pouco tempo. Eu entendi a preocupação dela, mas respondi com a convicção de quem estava certa. Filha, na nossa idade, a gente não tem tempo a perder. Eu conheço esse homem o suficiente para saber que ele é bom, que é honesto e que me faz feliz. Isso não basta? Ela concordou meio a contragosto, mas acabou se rendendo quando viu como Roberto era gentil e respeitoso com todos nós. Ele conquistou até os meninos, que adoraram ganhar um vovô postiço que sabia consertar brinquedos e contava histórias engraçadas. O casamento foi simples, só família próxima e alguns poucos amigos em uma cerimônia à tarde em um pequeno salão que decoramos com flores naturais e muita luz. Usei um vestido bege, elegante, mas discreto, e Roberto estava lindo em seu terno cinza. Quando trocamos as alianças, senti que estava fechando um ciclo e abrindo outro, que aquele era de verdade um novo começo. A lua de mel foi em uma pousada no interior, um lugar tranquilo cercado de montanhas, com um lago que refletia o céu e onde o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros. Passamos 3 dias ali, caminhando pelas trilhas, comendo na varanda da pousada, conversando sobre planos para o futuro. Tínhamos decidido morar na casa dele, que era maior e mais confortável, e eu já estava mentalmente organizando como levaria minhas coisas, quais móveis venderíamos, como faríamos daquele espaço algo nosso. Mas foi naquela primeira noite, na pousada, que tudo começou de um jeito que eu não esperava. O quarto era aconchegante, com uma cama grande coberta por um edredom branco fofinho, cortinas de renda que deixavam a luz da lua entrar suavemente. Havia uma lareira pequena no canto, acesa, crepitando baixinho. Eu me arrumei no banheiro, coloquei uma camisola bonita que havia comprado especialmente para aquele momento, passei um perfume suave. Quando saí, Roberto estava sentado na beirada da cama, ainda vestido, olhando para as próprias mãos. Ele levantou os olhos quando me viu, e por um segundo vi algo naquele olhar que não consegui decifrar. Ansiedade? Medo? Ele sorriu, mas era um sorriso tenso, diferente daquele que eu tinha aprendido a reconhecer como marca dele. Vim até onde ele estava e segurei sua mão. Está tudo bem? Perguntei baixinho. Roberto puxou ar devagar e disse: Helena, eu
preciso te falar uma coisa. Eu não estou me sentindo muito bem. Acho que deve ter sido algo que comi no jantar. Estou com o estômago embrulhado. Você se importa se a gente só dormir hoje? Amanhã a gente se sente melhor e aproveita com calma. Eu fiquei desapontada, não vou mentir. Mas também não era o fim do mundo. Casamento não é só isso, pensei. Respondi que tudo bem, que o importante era ele se sentir confortável. E nos deitamos lado a lado, eu abraçada ao travesseiro dele, sentindo o calor do seu corpo próximo, mas ao mesmo tempo distante. No dia seguinte, ele pareceu melhor durante o dia. Conversamos, rimos, caminhamos de mãos dadas. Mas quando chegou a noite, a mesma cena se repetiu. Dessa vez, a desculpa foi cansaço extremo que ele tinha exagerado na caminhada e estava com as pernas doendo, com o corpo pedindo descanso. Eu aceitei de novo, mas uma pontinha de preocupação começou a cutucar minha mente. Na terceira noite, nem houve desculpa elaborada. Ele simplesmente virou para o lado e dormiu quase que imediatamente, como se estivesse fugindo de algo. Voltamos para casa no dia seguinte, e eu tentei não pensar muito nisso, me convencendo de que talvez ele fosse daqueles homens mais reservados que precisavam de mais tempo, mais intimidade construída no dia a dia. Mas as semanas foram passando, viraram meses, e Roberto continuava me tratando com todo carinho, com toda a atenção, me abraçava, me dava beijos no rosto, segurava minha mão, mas nunca ia além disso. Toda vez que eu tentava uma aproximação mais íntima, ele tinha uma desculpa. Dor de cabeça, cansaço do trabalho, remédio que estava tomando e que afetava a disposição, estresse com um problema que tinha surgido com um dos filhos. Eu comecei a me sentir rejeitada. Comecei a olhar para o espelho e procurar defeitos em mim. Será que era meu corpo que não o atraía? Será que ele tinha se arrependido de ter se casado comigo? Será que eu estava sendo muito ansiosa, muito exigente? Tentei conversar com ele algumas vezes, mas Roberto sempre desviava o assunto ou me tranquilizava com palavras doces que pareciam verdadeiras na hora, mas que não mudavam nada na prática. Helena, você é linda, eu te amo. É só que estou passando por uma fase difícil. Me dá um tempo, logo tudo se resolve. Ele dizia enquanto acariciava meu rosto com uma ternura que me confundia ainda mais. Como cobrar intimidade de alguém que era tão bom comigo em todos os outros aspectos? Roberto era um marido atencioso, o companheiro presente, o homem que lembrava de perguntar como foi meu dia, que me ajudava nas tarefas da casa, que me levava ao médico quando eu precisava. Como reclamar disso? Comecei a me sentir egoísta, como se estivesse colocando um aspecto da relação acima de tudo o mais que era bom. Mas a verdade é que aquilo estava me consumindo por dentro. A rejeição silenciosa, a sensação de não ser desejada, de dormir todas as noites ao lado de um homem que parecia ter uma parede invisível entre nós. Comecei a ter insônia, a ficar horas acordada observando o teto do quarto, ouvindo a respiração dele ao meu lado, me perguntando o que havia de tão errado comigo. 1 ano se passou assim, depois 2, depois 3. Eu tinha parado de tentar, tinha me conformado com um casamento que era, em essência, uma grande amizade. Dizia para mim mesma que, na nossa idade, talvez fosse isso mesmo, que talvez o desejo físico não fosse mais tão importante, que o companheirismo valia mais. Mas lá no fundo, no lugar mais escondido do meu coração, eu sabia que estava mentindo para mim mesma. Eu sabia que aquilo não era normal, que havia algo muito errado acontecendo, algo que Roberto escondia de mim com todo cuidado. E quanto mais o tempo passava, mais aquela sensação crescia, como uma planta venenosa que vai tomando conta do jardim sem que você perceba até que já é tarde demais. Foi no 4º ano de casamento que comecei a prestar mais atenção nos pequenos detalhes que antes eu deixava passar. Sabe quando você está tão acostumada com uma situação que
para de questionar e aí de repente algo te cutuca e você começa a ver as coisas com outros olhos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo começou em uma tarde de sábado. Eu tinha ido ao supermercado fazer as compras da semana e voltei mais cedo do que o planejado, porque tinham acabado de repor o estoque e não precisei esperar na fila do açougue como sempre acontecia. Quando entrei em casa, chamei por Roberto, mas ele não respondeu. O carro dele estava na garagem, então sabia que ele estava em casa. Deixei as sacolas na cozinha e fui procurá-lo. Encontrei a porta do escritório dele entreaberta. Normalmente aquela porta ficava fechada quando ele estava lá dentro. Era o espaço dele para resolver pendências da aposentadoria, pagar contas, cuidar de papelada. Eu sempre respeitei aquele espaço, nunca entrei sem bater antes. Mas naquele dia, com a porta aberta e um silêncio estranho vindo de dentro, algo me fez parar ali parada, sem anunciar minha presença. Roberto estava sentado na cadeira de frente para o computador, mas não estava mexendo nele. Estava segurando um porta-retratos nas mãos, aquele porta-retratos que ficava sempre na estante atrás da mesa com uma foto da falecida esposa dele, Carmen. Ele olhava para aquela foto com uma expressão que me partiu o coração. Não era apenas saudade, era algo mais profundo, mais visceral. Ele acariciava o vidro que protegia a foto com o polegar, com uma delicadeza infinita, e seus lábios se moviam como se estivesse conversando com ela em silêncio. Fiquei ali, congelada no corredor, sem saber se entrava ou se recuava. Então, ouvi quando ele sussurrou, tão baixinho que quase não peguei as palavras. Me perdoa, meu amor. Eu tentei, mas não consigo. Não consigo. Meu coração disparou. O que ele não conseguia? Perdão do quê? Recuei devagar, fazendo o mínimo de barulho possível. Voltei para a cozinha e fingi que acabava de chegar, batendo a porta com mais força, fazendo barulho com as sacolas. Ele apareceu segundos depois, com aquele sorriso gentil de sempre, me ajudando a guardar as compras, perguntando se tinha sido muito corrido no mercado. Mas aquela cena ficou gravada na minha mente. Comecei a reparar em outras coisas. A forma como ele evitava qualquer assunto sobre a vida íntima de outras pessoas quando estávamos em rodas de amigos. Como ele mudava de canal quando aparecia alguma cena mais romântica na televisão. Como ele nunca comentava nada sobre meu corpo, sobre minha aparência, além de um genérico "Você está linda hoje". Comecei a observar também a relação dele com as coisas de Carmen. A casa em que morávamos tinha sido deles dois, e quando me mudei para lá, Roberto disse que tinha doado a maior parte das roupas e objetos pessoais dela, mas que tinha guardado algumas coisas especiais em caixas no sótão. Coisas que os filhos talvez quisessem um dia, ele justificou. Achei normal, razoável até, mas agora eu notava que ele ia ao sótão com uma frequência que não fazia sentido. Subia lá dizendo que ia procurar alguma ferramenta, algum documento, alguma coisa qualquer, e demorava. Uma vez, depois que ele saiu para uma consulta médica, subi ao sótão pela primeira vez em todos aqueles anos. O coração batia forte no peito, como se eu estivesse fazendo algo proibido, invadindo um território sagrado. As caixas estavam lá, organizadas, etiquetadas. Abri uma delas, a que estava marcada como roupa C. Dentro, cuidadosamente dobradas, havia blusas, saias, vestidos. Peguei um vestido floral azul e branco e levei até o rosto. O tecido ainda tinha um cheiro, fraco, mas presente. Perfume de lavanda misturado com algo adocicado. Será que Roberto vinha aqui cheirar as roupas dela? A ideia me deu arrepios. Abri outra caixa, fotos, centenas de fotos. Roberto e Carmen em todas as fases da vida. Jovens, no casamento deles, em viagens, com os filhos pequenos, em festa, em momentos cotidianos. Em todas as fotos, ele olhava para ela de um jeito que nunca olhou para mim. Aquele olhar apaixonado, intenso, de alguém que tinha encontrado sua alma gêmea e sabia disso. Sentei no chão,
empoeirado do sótão, rodeada por aquelas caixas, e chorei. Chorei porque finalmente estava entendendo. Roberto nunca tinha me esquecido de Carmen. Ele tinha se casado comigo não por amor, mas por solidão, por medo de envelhecer sozinho, por querer ter alguém do lado que cuidasse dele e que ele pudesse cuidar. Mas o coração dele ainda pertencia a ela, completamente, inteiramente. E se o coração pertencia a ela, o corpo também não conseguia se entregar a outra pessoa. Era isso. Era por isso que ele não me tocava, que inventava desculpas, que criava barreiras. Não era comigo que ele estava fazendo amor em pensamento quando fechava os olhos. Era com a memória dela. E essa memória era tão forte, tão avassaladora, que não deixava espaço para mais nada. Desci do sótão com as pernas bambas, lavei o rosto para ele não notar que eu tinha chorado e tentei seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim tinha quebrado. Já não era mais possível fingir que estava tudo bem, que eu podia aceitar aquela situação indefinidamente. Comecei a ficar mais quieta, mais distante. Roberto percebia, claro, e tentava me animar do jeito dele. Me levava para jantar fora, trazia flores, fazia aqueles gestos de carinho que antes me aqueciam, mas que agora pareciam vazios, mecânicos, uma representação do que deveria ser um casamento, mas sem a substância real por trás. Uma noite, depois de um jantar particularmente silencioso, enquanto estávamos deitados na cama, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, eu finalmente tive coragem de confrontá-lo, não de forma agressiva, mas de uma forma cansada, quase resignada. Roberto, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto comigo, comecei. Ele se virou na minha direção, a luz fraca do abajur iluminando metade do seu rosto. Claro, pode perguntar o que quiser, ele respondeu, mas havia uma tensão na voz dele que confirmava que ele sabia o que vinha pela frente. Você ainda ama a Carmen? Perguntei, direto, sem rodeios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou me encarando e viu o conflito acontecendo dentro dele, a luta entre mentir para me proteger ou finalmente dizer a verdade. Ele puxou o ar devagar e quando falou, sua voz estava carregada de uma dor antiga, profunda. Helena, sim, eu ainda amo. Ela foi o amor da minha vida. Foram 32 anos juntos. Eu a vi envelhecer, vi nossos filhos nascerem, construímos tudo juntos. Quando ela morreu, parte de mim morreu junto. Eu achei que, com o tempo, isso passaria, que eu conseguiria seguir em frente de verdade, mas não conseguiu, completei a frase por ele, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto sem que eu fizesse nada para impedi-lo. E eu? O que eu sou para você, Roberto? Sou o quê? Uma enfermeira? Uma companhia? Uma forma de não ficar sozinho? Não, não é isso, ele disse, a voz falhando, os olhos também ficando marejados. Eu gosto muito de você, Helena. Você é uma mulher incrível, carinhosa, companheira. Eu queria conseguir te amar do jeito que você merece. Eu juro que queria. Mas seu coração já tem dono, eu disse. E não era nem uma acusação. Era apenas uma constatação dolorosa. Por isso você nunca me tocou de verdade. Por isso você não consegue. Porque seria como trair a memória dela, não é? Roberto cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Era a primeira vez que eu o via chorar, daquele jeito, soluçando, o corpo todo tremendo. Eu me sinto horrível, Helena. Eu me sinto um monstro. Você não merecia isso. Eu não deveria ter me casado com você sabendo que não estava pronto, que talvez nunca estivesse pronto. Mas eu estava tão sozinho e você era tão boa comigo e eu pensei que talvez, com o tempo, as coisas mudassem. Eu pensei que conseguiria. Fiquei ali, ouvindo ele desabar, e o mais estranho é que não senti raiva. Senti uma tristeza imensa, uma decepção profunda, mas não raiva.
porque era impossível estar com raiva de alguém que estava tão claramente destroçado, tão claramente preso em uma dor que ele não escolheu sentir. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois disso. Ele se recompôs aos poucos, limpou o rosto e olhou para mim com uma expressão de súplica. Helena, por favor, não me deixe. Eu sei que não sou o marido que você merece, mas eu prometo que vou tentar mais. Vou tentar me libertar disso. Vou procurar ajuda, o que for. Preciso, só não me abandona. E sabe o que é mais triste? Eu aceitei. Naquela noite, eu aceitei continuar, porque já tinha investido 4 anos naquele casamento, porque tinha medo de recomeçar de novo sozinha, porque parte de mim ainda tinha esperança de que ele pudesse mudar, de que o tempo pudesse curar aquela ferida que ele carregava. Roberto começou a fazer terapia. Ele me contava sobre as sessões, sobre como o psicólogo estava ajudando ele a processar o luto, a entender que era possível honrar a memória de Carmen sem se prender a ela de forma doentia. Eu via um esforço genuíno da parte dele, e isso me dava algum alívio, mas na prática nada mudava. As semanas viravam meses, e a distância física entre nós continuava a mesma. Ele continuava carinhoso, continuava presente, mas continuava incapaz de me tocar de verdade, de estar comigo de forma completa. E eu continuava acordando no meio da noite, olhando para o teto, me perguntando se estava fazendo a escolha certa ao ficar. Foi nessa época que comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres da minha idade, na igreja do bairro. Não era especificamente sobre problemas conjugais, era sobre qualquer dificuldade da vida. Um espaço seguro para compartilhar e ouvir. Foi ali que conheci Beatriz, uma senhora de 65 anos, viúva, que se tornou minha amiga e confidente. Contei para ela, em uma tarde depois de um dos encontros, enquanto tomávamos café em uma padaria perto da igreja. Contei tudo: a falta de intimidade, a descoberta sobre Carmen, a conversa que tivemos, a terapia que não estava mudando nada. Beatriz me ouviu com atenção, sem me interromper, e quando terminei, ela segurou minha mão e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Helena, querida, você tem que entender uma coisa. A gente não pode competir com mortos. Os mortos ficam perfeitos na memória, sem defeitos, sem brigas, sem os problemas do dia a dia. Carmen nunca vai envelhecer mais do que já envelheceu na cabeça dele. Nunca vai ficar doente de novo. Nunca vai discutir com ele. Como você vai competir com uma santinha? E mais importante, por que você deveria ter que competir? Você merece alguém que te escolha porque você é você, não porque está tentando superar o fantasma de outra pessoa. As palavras dela me atingiram com força. Eu sabia que ela tinha razão, mas reconhecer isso significava admitir que meu casamento era uma farsa, que eu tinha desperdiçado 5 anos da minha vida em uma ilusão, e isso doía demais para encarar. Voltei para casa naquele dia mais confusa do que nunca. Roberto estava na sala assistindo televisão e, quando me viu chegar, abriu um sorriso e disse que tinha feito meu prato favorito para o jantar, strogonoff de frango. Jantamos juntos, conversamos sobre amenidades e depois nos sentamos no sofá para assistir a um filme. Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros, eu apoiei a cabeça no peito dele e naquele momento, se alguém olhasse de fora, veria um casal feliz, confortável um com o outro. Mas por dentro eu estava gritando. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Tinha dias em que eu acordava determinada a terminar aquilo, a ter a conversa definitiva e seguir minha vida. Mas aí Roberto fazia algo gentil, me surpreendia com um café da manhã especial ou simplesmente me olhava com aquele carinho genuíno que ele tinha por mim e eu recuava, pensava que talvez eu estivesse sendo exigente demais
que talvez companheirismo fosse suficiente na nossa idade. Mas tinha outros dias mais escuros, em que eu me sentia completamente invisível, principalmente quando víamos os filhos dele, Lucas e Rafael. Eles eram educados comigo, cordiais até, mas eu sempre senti que eles me viam como uma intrusa, como alguém que estava tentando tomar o lugar da mãe dele. E Roberto, por mais que fosse atencioso comigo na frente deles, também havia uma mudança sutil no comportamento dele quando os filhos estavam por perto. Foi em um almoço de domingo, na casa de Lucas, que eu vi algo que me fez perceber o quanto eu realmente era secundária naquela família. Estávamos todos reunidos, Lucas com a esposa Fernanda e as duas filhas pequenas, Rafael, que tinha vindo sozinho porque estava separado. A mesa estava farta. Fernanda tinha preparado uma feijoada deliciosa e todos conversavam animadamente. Em determinado momento, a filha mais velha de Lucas, Ai, Sofia, de 8 anos, perguntou para Roberto se ele podia ajudá-la com um trabalho de escola sobre histórias de família. Ela queria que o avô contasse sobre quando ele conheceu a avó. Roberto ficou sem jeito, olhou para mim rapidamente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lucas interveio. Sofia, querida, o vovô vai te contar sobre a vovó Carmen, que estava no céu. A vovó Helena é nova na família, ela não faz parte dessas histórias antigas, ele disse com um tom que tentava ser gentil, mas que soou imensamente excludente. Eu vi o rosto de Roberto ficar vermelho, vi que ele ia dizer alguma coisa, mas Sofia já tinha concordado animada e puxado o avô pela mão para o quintal, onde ela tinha deixado o caderno de desenho. Fiquei ali na mesa, com Fernanda tentando puxar outro assunto rapidamente, claramente constrangida, e Rafael mexendo no celular como se nada tivesse acontecido. Quando voltamos para casa naquela noite, tentei conversar com Roberto sobre o incidente. Ele se desculpou, disse que os filhos ainda estavam processando tudo, que precisavam de tempo. Mas eu sabia que não era só isso. O problema não eram só os filhos. O problema era que, na cabeça de todos, incluindo Roberto, eu realmente não fazia parte daquela história. Eu era um apêndice, um adendo, alguém que tinha aparecido depois que a história principal já tinha sido escrita. E sabe o que começou a me incomodar mais? Foi perceber que Roberto mantinha o quarto que tinha sido do casal dele e Carmen, praticamente intocado. Quando me mudei para a casa, ele tinha dito que trocaria a cama, renovaria as coisas, mas no final mudou muito pouco. A cômoda ainda tinha pertences dela em algumas gavetas que ele nunca abriu. O closet tinha um lado que ele simplesmente não usava, onde ficavam cabides vazios que antes sustentavam as roupas dela. Eu tinha sugerido, sutilmente, que poderíamos redecorar, dar uma cara nova ao espaço, fazer dele nosso de verdade. Mas Roberto sempre arrumava uma desculpa para adiar. Está bom assim, não precisa gastar dinheiro com isso. A gente tem outras prioridades, ele dizia. Mas eu sabia o que era. Ele não queria apagar os vestígios dela. Não conseguia. Comecei a ter pesadelos. Sonhava que Carmen voltava dos mortos, entrava pela porta da frente e Roberto largava tudo para correr para os braços dela, enquanto eu simplesmente desaparecia, me tornava transparente, deixava de existir. Acordava suada, com o coração acelerado, e olhava para Roberto dormindo tranquilamente ao meu lado, e me perguntava com quem ele estava sonhando. Foi nessa época que comecei a notar outros detalhes estranhos. Roberto tinha uma rotina de ir ao cemitério toda quarta-feira. Ele me disse isso logo no início do nosso relacionamento. Disse que ia visitar o túmulo de Carmen, levar flores, manter o lugar limpo. Na época, achei bonito, um sinal de respeito e amor pela memória dela. Mas agora, 5 anos depois de termos nos casado, ele continuava indo religiosamente toda semana. Eu nunca tinha ido junto. Ele nunca me convidou
e eu nunca sugeri. Parecia um espaço sagrado dele, algo que eu não deveria invadir. Mas em uma quarta-feira em que eu tinha saído para resolver algumas coisas e acabei mais cedo do que esperava, decidi passar pelo cemitério, não para confrontá-lo, mas apenas para entender, para ver com meus próprios olhos o que ele fazia ali. Estacionei longe, caminhei entre os túmulos até avistar ele. Roberto estava sentado em um banquinho pequeno que ele devia levar sempre, na frente do jazigo de mármore branco onde Carmen estava enterrada. Ele tinha levado flores frescas, lírios brancos, que eu sabia serem os favoritos dela porque ele me contou uma vez. Mas não era só isso. Ele estava conversando em voz alta como se ela estivesse ali, viva, ouvindo. Cheguei perto o suficiente para escutar, escondida atrás de um mausoléu, e o que ouvi fez meu sangue gelar. Oi, meu amor. Trouxe seus lírios preferidos hoje. Olha, eles estão lindos, cheirosos como você gostava. Ele começou, a voz mansa, cheia de carinho. A casa está bem cuidada, pode ficar tranquila. Eu mantenho tudo do jeito que você deixou. As roseiras no jardim estão florescendo, aquelas que você plantou no último ano. Ele fez uma pausa, como se estivesse esperando uma resposta, e então continuou. Os meninos estão bem. Lucas foi promovido no trabalho. Você ficaria tão orgulhosa. E as meninas estão crescendo tão rápido. A Sofia está aprendendo piano. Lembra que você sempre quis que elas aprendessem música? Outra pausa. Meu coração estava martelando no peito. E então ele disse algo que me destroçou. Eu sei que você não gostaria que eu ficasse sozinho. Eu sei que você sempre disse isso. Que quando você se fosse, eu deveria seguir em frente, encontrar alguém. E eu tentei, amor. Eu tentei mesmo. Tem uma mulher morando lá em casa agora, a Helena. Ela é boa. Ela cuida de mim, faz companhia. Mas não é você. Ninguém nunca vai ser você. E eu sinto muito se te decepcionei nisso. Se você esperava que eu conseguisse amar de novo. Mas eu não consigo. Meu coração ainda é todo seu. Sempre foi, sempre vai ser. Tive que cobrir a boca para não soltar um som. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto, embaçando minha visão. Eu não era a esposa dele, eu era a cuidadora. Eu era a mulher que ele tinha trazido para ocupar um espaço vazio, não para preencher seu coração. Saí dali sem que ele percebesse, voltei para o carro com as pernas bambas e dirigi até a casa de Beatriz. Ela me recebeu assustada quando viu meu estado. Me levou para dentro, preparou um chá de camomila que eu tomei com as mãos tremendo. Quando contei o que tinha visto e ouvido, Beatriz suspirou fundo e segurou minhas mãos nas dela, que eram quentes e firmes. Helena, minha querida, você já sabe o que precisa fazer. Você sabe, está só esperando ter coragem suficiente para fazer. Eu sei, respondi, a voz falhando. Mas é tão difícil, Bia. Eu tenho 61 anos. Quem vai querer recomeçar comigo? Vou ficar sozinha pelo resto da vida. Melhor sozinha do que invisível ao lado de alguém, ela disse. E aquilo ecoou dentro de mim com a força de um trovão. Você merece ser vista, Helena. Você merece ser desejada, ser a primeira escolha, não a consolação. E se isso significa ficar sozinha por um tempo, ou para sempre, ainda assim é melhor do que continuar se anulando do jeito que você está fazendo. Voltei para casa naquela tarde decidida a ter a conversa definitiva. Mas, quando cheguei, Roberto estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho uma música antiga, e quando me viu chegar, ele sorriu daquele jeito gentil, me deu um beijo na testa e disse que estava fazendo meu prato favorito porque sabia que eu tinha tido um dia corrido. E, de novo, eu recuei. De novo, eu deixei para amanhã. De novo, eu me conformei. Mas algo tinha mudado dentro de mim depois daquela tarde no cemitério. Eu comecei a me distanciar emocionalmente.
Continuava cumprindo meu papel de esposa nos aspectos práticos, cozinhava, limpava, fazia companhia, mas tinha erguido uma parede ao redor do meu coração. Parei de tentar conquistar os filhos dele. Parei de tentar me encaixar naquela família que claramente não tinha espaço para mim. Parei de esperar que alguma coisa mudasse. Roberto notou. Claro que notou. Ele perguntava se estava tudo bem, se havia algo errado, e eu sempre respondia que estava tudo ótimo, só um pouco cansada, nada demais. Ele não insistia. No fundo, acho que ele tinha medo do que eu poderia dizer se ele insistisse de verdade. Foi em uma noite de inverno, daquelas bem frias em que a gente fica debaixo de cobertores assistindo televisão, que algo aconteceu que mudou tudo. Estávamos vendo um filme, eu nem lembro qual, quando o telefone de Roberto tocou. Era Rafael, o filho mais novo, e, pela expressão do Roberto, eu soube que algo estava errado. Ele atendeu, levantou e foi para o quarto falar. Fiquei na sala, tentando não ouvir, mas era impossível. A casa não era tão grande assim, e Roberto estava falando alto, agitado. Ouvi fragmentos da conversa. Calma, filho. Não, não é assim. Você precisa pensar melhor. Não pode jogar anos de casamento fora por causa de uma briga. Pensa nas crianças. Percebi que Rafael estava tendo problemas sérios no casamento, talvez até considerando o divórcio. Quando Roberto voltou para a sala, ele estava visivelmente abalado. Sentou pesado no sofá, passou as mãos pelo rosto, suspirou fundo. O Rafael quer se separar da Júlia, ele me contou. Diz que não ama mais, que se sente preso, que quer recomeçar a vida. Eu não entendo o que aconteceu com essa geração, Helena. Como assim não ama mais? Casamento é compromisso, é companheirismo, é construção. Amor não é só aquele sentimento de borboletas no estômago. É decisão, é acordo, é respeito mútuo. Fiquei olhando para ele incrédula. Ele estava realmente dizendo aquilo? Ele, que tinha se casado comigo, mas cujo coração pertencia completamente a outra mulher? Ele, que não conseguia me tocar porque ainda estava amarrado à memória da esposa morta? Ele estava realmente dando lição de moral sobre casamento? Algo dentro de mim se rompeu. Não foi raiva, não foi explosão, foi uma clareza fria, cristalina, que veio como um raio iluminando um quarto escuro. Roberto, eu disse, a voz calma, mas firme. Você realmente acha que está em posição de dar conselhos sobre casamento? Ele me olhou, confuso. Como assim? Você está dizendo para o seu filho que casamento é compromisso, é companheirismo, não é só amor romântico. Mas e quando o compromisso é só de um lado, e quando o companheirismo é superficial, e quando não tem amor nenhum para começar? Ele ficou pálido. Helena, o que você está... Eu estou falando de nós, Roberto. Eu estou falando do nosso casamento de fachada, onde você é gentil e atencioso, mas onde eu sou apenas a mulher que ocupa o espaço na cama que pertence a Carmen. Eu estou falando de como você vai no cemitério toda semana e diz para ela que eu sou só alguém que cuida de você, que mora na casa e não sou nada comparado a ela. O rosto dele ficou branco como papel. Você me seguiu? Não te segui. Eu passei por lá uma vez e te vi. Ouvi você conversando com ela como se fosse ontem que ela morreu, como se esses 5 anos comigo não significassem nada. Helena, Ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Não tenta explicar. Eu entendo, Roberto. Eu entendo que você amou aquela mulher mais do que tudo, que vocês tiveram décadas juntos, que ela foi o amor da sua vida. Eu entendo e eu respeito, mas onde é que eu fico nisso tudo? Eu sou o quê? A enfermeira? A governanta? A mulher que esquenta a sua cama, mas que você não consegue nem tocar? As lágrimas começaram a cair, mas eu não estava triste, estava furiosa, finalmente furiosa, depois de anos engolindo tudo. Você sabe como é se sentir rejeitada toda noite?
Você sabe como é olhar no espelho e procurar defeitos em si mesma, se perguntar o que está errado com você, por que seu próprio marido não te deseja. Eu te desejo, ele disse, mas sem convicção, e nós dois sabíamos que era mentira. Não, você não me deseja. Você nunca me desejou. Você queria uma companhia, alguém para não morrer sozinho, e eu fui idiota o suficiente para aceitar esse papel. Roberto se levantou, tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Não me toca, não agora. Você já passou 5 anos não me tocando. Não vai ser agora que vai fazer diferença. Ele parou onde estava, os braços caídos ao longo do corpo e finalmente a máscara caiu. Vi nos olhos dele o reconhecimento da verdade, a admissão silenciosa de tudo que eu estava dizendo. E então ele começou a chorar. Não aquele choro contido de antes, mas um choro profundo, desesperado, de alguém que estava sendo confrontado com a própria covardia. Você tem razão, ele disse entre soluços. Você tem toda a razão. Eu sou um covarde. Eu sabia que não estava pronto para me casar de novo, mas eu estava tão sozinho, Helena, tão perdido. E você era tão boa, tão paciente, e eu pensei que talvez fosse suficiente. Eu pensei que, com o tempo, eu conseguiria te amar do jeito que você merece. Mas você não conseguiu, eu disse, e não era nem uma acusação, apenas um fato. E o pior é que você nem tentou de verdade, Roberto. Você se acomodou. Você aceitou ter uma esposa de papel, alguém que cozinha, limpa, faz companhia, mas que você mantenha a uma distância segura do seu coração, porque esse coração já tem uma moradora permanente. Ele afundou de volta no sofá, o rosto nas mãos, e eu fiquei ali, em pé, olhando para aquele homem que eu tinha amado, que, em algum nível, ainda amava, mas que eu sabia agora que nunca seria capaz de me dar o que eu precisava. Eu vou embora, eu disse, e as palavras saíram com mais firmeza do que eu esperava. Vou voltar para minha casa. Ainda não vendi, graças a Deus. Vou recomeçar minha vida. E você vai ficar aqui com suas memórias, com seus fantasmas, com sua Carmen eterna. Não, por favor, ele implorou, levantando o rosto vermelho e molhado de lágrimas. Por favor, Helena, não faz isso. Eu vou mudar, eu juro. Vou fazer terapia de verdade. Vou me esforçar mais. Eu já ouvi essas promessas antes, Roberto. E nada mudou. Nada vai mudar porque o problema não é falta de esforço. O problema é que você não quer mudar de verdade. Você quer continuar vivendo no passado, segurando a memória dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu entendo, eu realmente entendo. Mas eu não posso mais ser a coadjuvante na história de vocês dois. Passei aquela noite no quarto de hóspede, trancada, fazendo planos na minha cabeça. Roberto bateu na porta algumas vezes, tentou conversar, mas eu não respondi. Precisava daquele silêncio, daquele espaço, para processar tudo e ter certeza de que estava tomando a decisão certa. No dia seguinte, enquanto Roberto estava no trabalho, comecei a arrumar minhas coisas. Não eram muitas, na verdade. 5 anos morando ali e eu mal tinha deixado minha marca. Minhas roupas, alguns livros, objetos pessoais, tudo cabia em algumas caixas. A casa continuava sendo dele e de Carmen. Eu era apenas uma visitante temporária que estava finalmente indo embora. Estava terminando de embalar quando ouvi a porta da frente abrir. Achei que fosse Roberto voltando mais cedo, mas eram os filhos dele. Lucas e Rafael entraram na sala onde eu estava, e pelas expressões deles eu soube que Roberto tinha contado tudo. Helena, a gente precisa conversar. Lucas começou, o tom sério, mas não agressivo. Não há nada para conversar, respondi, continuando a colocar livros em uma caixa. Eu estou indo embora, e é melhor para todos. Olha, a gente sabe que nosso pai não foi o melhor marido, Rafael disse, escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele é um bom homem. Ele realmente gosta de você, só que ele ainda está casado com a mãe de vocês. Completei a frase.
E eles ficaram em silêncio porque sabiam que era verdade. E eu entendo, menino. Eu entendo que para vocês isso seja natural, que vocês queiram que ele mantenha a memória dela viva. Mas eu não posso viver como fantasma na minha própria vida. A gente nunca quis que você se sentisse assim, Lucas disse. E havia um arrependimento genuíno na voz dele. A gente nunca parou para pensar como devia ser difícil para você. Não foi culpa de vocês, eu disse, suavizando o tom. Foi uma situação difícil para todo mundo, mas agora eu preciso cuidar de mim. Preciso me colocar em primeiro lugar pela primeira vez em 5 anos. Eles ajudaram a carregar as caixas até o carro. Quando terminamos, Rafael me abraçou, coisa que ele nunca tinha feito antes. Desculpa, Helena. Desculpa por tudo. Eu também retribuí o abraço, sentindo uma pontada de tristeza por deixar para trás não só Roberto, mas também aquela família que eu tinha tentado, sem sucesso, fazer parte. Roberto chegou quando eu estava colocando a última caixa no porta-malas. Ele desceu do carro pálido, os olhos vermelhos mostrando que ele também tinha passado uma noite em claro. Você vai mesmo? Ele disse. Não era uma pergunta. Vou, respondi. E você vai ficar bem, Roberto. Você vai continuar sua vida. Vai visitar o cemitério toda quarta-feira, vai manter a casa exatamente como ela sempre foi e vai estar em paz com isso. E eu vou reconstruir a minha vida, vou aprender a ser feliz sozinha, ou quem sabe encontrar alguém que me escolha de verdade. Ele se aproximou devagar e dessa vez eu deixei. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, olhou nos meus olhos e disse: eu nunca vou te esquecer. Você foi luz na minha escuridão, mesmo que eu não tenha sabido aproveitar direito. Me perdoa. Eu já perdoei, respondi. E era verdade. Não havia mais raiva, apenas uma tristeza tranquila e a certeza de que estava fazendo certo. Agora você precisa se perdoar também. Precisa se permitir ser feliz, seja lá o que isso signifique para você. Nos abraçamos pela última vez. Um abraço longo, apertado, que tinha gosto de despedida definitiva. Quando me afastei e entrei no carro, olhei pelo retrovisor e vi Roberto parado na calçada, com os filhos ao lado dele, vendo eu partir. E sabe o que senti? Alívio. Um alívio imenso, como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente sido tirado das minhas costas. Voltei para minha antiga casa, aquela que eu tinha mantido alugada durante esses 5 anos. Os inquilinos tinham saído há 2 meses e eu ainda não tinha decidido o que fazer com ela. Agora eu sabia. Era meu recomeço, meu refúgio, o lugar onde eu ia me reconstruir. A casa estava vazia, com aquele cheiro de lugar fechado, mas ao abrir as janelas e deixar o ar fresco entrar, senti que estava abrindo também as janelas da minha própria vida. Passei os primeiros dias limpando, organizando, trazendo de volta os móveis que estavam guardados, montando novamente meu cantinho, meu espaço, onde cada objeto tinha minha marca, minha escolha, minha história. Beatriz foi minha salvação naqueles primeiros tempos. Ela aparecia quase todo dia, trazia comida, me ajudava com as tarefas pesadas, mas principalmente estava ali para me ouvir. Teve momentos em que eu duvidei da minha decisão, em que senti falta da rotina, da presença de alguém, mesmo que essa presença fosse distante. Mas Beatriz sempre me lembrava por que eu tinha saído, me lembrava que eu merecia mais. Aos poucos, comecei a redescobrir quem eu era fora daquele casamento. Voltei a frequentar as aulas de dança de salão que eu tinha abandonado quando me casei com Roberto. Ele nunca gostou de dançar, dizia que se sentia desajeitado, então eu tinha desistido daquilo que me dava tanto prazer. Agora, toda terça e quinta à noite, eu estava lá na academia de dança, reaprendendo os passos, sentindo a música no corpo, rindo dos meus próprios erros. Foi lá que conheci Geraldo, um senhor de 67 anos, viúvo há 10 anos, que dançava com uma leveza que contrastava com seu tamanho. Ele era grande,
de ombros largos, mãos enormes, mas quando dançava, era pura delicadeza. Começamos como parceiros de dança apenas, mas logo descobrimos que tínhamos muito mais em comum do que o amor pela música. Geraldo tinha passado por um luto diferente do de Roberto. Ele tinha amado sua esposa profundamente, chorado sua morte, sentido a falta dela, mas tinha feito as pazes com a perda. Ele me contou, em uma de nossas conversas depois da aula, tomando um suco na lanchonete ao lado, que levou anos para conseguir se abrir de novo, mas que um dia percebeu que sua esposa não ia querer que ele ficasse preso ao passado. Ela sempre foi muito prática, ele disse com um sorriso nostálgico. Ela teria me dado um tapa na cabeça e mandado eu seguir em frente, aproveitar o tempo que me restava, viver de verdade. E foi o que eu fiz. Honro a memória dela vivendo, não me trancando em um mausoléu emocional. Aquelas palavras tocaram fundo em mim. Era exatamente isso que Roberto não conseguia fazer. Ele tinha se trancado em um mausoléu emocional e tinha tentado me levar junto para dentro. Geraldo e eu fomos ficando próximos, mas de uma forma completamente diferente do que tinha sido com Roberto. Não havia pressa, não havia expectativas, não havia promessas vazias. Era apenas dois seres humanos curtindo a companhia um do outro, conversando, rindo, dançando, vivendo. Quando ele me beijou pela primeira vez, 6 meses depois que nos conhecemos, foi depois de uma noite de dança, do lado de fora da academia, sob um céu estrelado. Ele pediu permissão antes. Posso te beijar? E eu disse sim, com um sorriso no rosto. E quando nossos lábios se encontraram, senti algo que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido que existia. Desejo, vontade, conexão verdadeira. Não nos apressamos, levamos nosso tempo, construindo intimidade aos poucos, e quando finalmente decidimos dar o próximo passo, foi natural, bonito, recíproco. Geraldo me olhava como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. Tocava meu corpo com reverência, mas também com paixão, e pela primeira vez em anos eu me senti vista, desejada, completa. Não estou dizendo que encontrei outro grande amor da minha vida. Não sei se é isso. Talvez seja, talvez não. Mas o que importa é que eu encontrei alguém que me escolhe todos os dias, que não está comigo por medo da solidão ou porque precisa de alguém para cuidar dele, mas porque genuinamente quer estar comigo, porque sente prazer na minha companhia, porque me deseja. Soube por Mariana, minha filha, que Roberto continua vivendo na mesma casa, mantendo tudo exatamente como estava. Ela foi visitá-lo uma vez, ficou preocupada com ele, disse que ele estava mais magro, mais quieto, mas quando ela sugeriu que ele procurasse ajuda, que tentasse seguir em frente de verdade, ele apenas sorriu e disse que estava bem do jeito que estava. Não sinto raiva, nem rancor. Sinto uma tristeza distante, uma pena por alguém que escolheu viver no passado em vez de abraçar o presente. Mas essa é a escolha dele, e eu não posso salvá-lo dela. Cada um tem que fazer suas próprias escolhas e viver com as consequências. Hoje, aos 62 anos, estou reconstruída. Não completamente, porque acho que a gente nunca fica completamente pronta. Sempre há novas feridas, novos desafios, novos aprendizados. Mas estou inteira de um jeito que não estava há muito tempo. Estou vivendo para mim, escolhendo minha própria felicidade, não esperando que alguém me complete, mas celebrando quando alguém escolhe caminhar ao meu lado por um tempo. Se você está passando por algo parecido, se está em um relacionamento onde se sente invisível, onde não é desejada, onde é apenas uma conveniência, eu quero te dizer uma coisa que aprendi dolorosamente, mas que mudou minha vida. Você merece mais. Você merece ser vista, ser desejada, ser escolhida de verdade. E se a pessoa com quem você está não consegue te dar isso, não é porque você não é suficiente.
é porque ela não está disponível, seja por traumas, seja por escolhas, seja por estar presa em um passado que não consegue soltar. E está tudo bem sair, está tudo bem escolher a si mesma, está tudo bem recomeçar, mesmo que doa, mesmo que seja assustador, mesmo que você não saiba o que vem pela frente. Porque viver na incerteza de uma nova jornada é infinitamente melhor do que morrer aos poucos na certeza de um lugar que não tem espaço para você. Não foi fácil chegar até aqui. Teve noites de choro, dias de dúvida, momentos em que eu quis voltar atrás só para não enfrentar o desconhecido. Mas cada passo que dei me levou para mais perto de mim mesmo, para mais perto da mulher que eu sempre fui, mas que tinha esquecido que existia. Então, se você está me ouvindo agora e se está passando por algo parecido, saiba que não está sozinho. Saiba que é possível recomeçar. Saiba que você é mais forte do que imagina. E saiba, acima de tudo, que você merece amor verdadeiro, não migalhas de afeto, não sobras emocionais, mas o amor inteiro, completo, que te escolhe todos os dias. Obrigada por me ouvirem até aqui. Contar essa história não foi fácil, mas foi libertador. E se ela ajudou, nem que seja uma pessoa, a ter coragem de escolher a própria felicidade, então valeu cada palavra, cada lembrança dolorosa, cada lágrima que voltou enquanto eu revivia tudo isso. Vivam, meus amores, vivam de verdade. A vida é curta demais para ser vivida nas sombras de outra pessoa.